Jesus está na minha vida, Jesus está no meu silêncio. Agora eu sei porque sou feliz, a dor já não me deixa sem crer. Assim a vida é mais bonita, pra cada noite uma. Boa noite, que a paz e o amor do Mestre Jesus permaneça conosco hoje e sempre. É com muita alegria que voltamos a esta casa de oração e trabalho, uma noite fria na cidade de Camusim, um pouquinho mais frio do que está em Caruaru, para que nós possamos estudar um pouco mais o Evangelho do Mestre Jesus à luz da doutrina dos Espíritos. Nunca devemos nos esquecer que a doutrina dos Espíritos estuda o Evangelho de Jesus, os mesmos textos dos Evangelhos que qualquer religião cristã estuda. Mateus, Marcos, João, Lucas, são os mesmos textos, as mesmas passagens dos Evangelhos. A única diferença é a forma de interpretar cada uma dessas passagens, mas as passagens são exatamente as mesmas. Pois bem, o tema que a gente escolheu para tratar aqui na noite de hoje é o talento esquecido. O talento esquecido se encontra em Mateus, capítulo 25, versículo 14 e seguintes. Primeiro, o que é talento? Antes da gente ir necessariamente para a passagem. O que é talento? Todo mundo tem uma noção do que é talento, né? Fulano é um talento do futebol, é porque ele joga muito futebol. Fulano é um talento nas artes, ele pinta ou ele faz uma escultura. É um talento da música, compõe músicas boas, canta muito bem. Então, assim, eu tenho um filho que tem talento para matemática, significa que ele é bom de cálculo, é bom lá na área de matemática. Então, talento, todo mundo tem uma noção do que seja, né? O desenvolvimento de alguma aptidão, de alguma característica, de alguma arte. Isso é, no dia a dia, né? O talento, algo a ver com inteligência, com ocupação, com algum tipo de atividade. Isso é o que a gente costuma chamar de talento. A parábola que nós vamos ver hoje, nesse Mateus 25, 14 a 31, é a parábola dos talentos. Vamos lembrar que Jesus muitas vezes dava os seus ensinamentos a partir de parábolas. E o que são parábolas? São alegorias, são formas de se contar uma história para que a gente entenda algum conteúdo. E aí, mais uma vez, vamos lembrar de outra coisa. Quando Jesus falava por parábolas, ele falava de coisas mais materiais, que era para as pessoas da época entenderem o que ele estava falando. Mas todas as vezes que havia uma parábola, ele estava querendo nos ensinar algo para a nossa moral, para o nosso engrandecimento. Então, toda vez que a gente for estudar uma parábola, ler uma parábola, vamos ter isso em nossas mentes. A parábola, Jesus, através dela, Jesus queria nos ensinar algo para a gente aprender muito mais do que aparentava ser aquela figura, aquela alegoria que ele estava contando. Era algo para a gente, enquanto espírito imortal, ter algum ensinamento moral para se tornar uma pessoa melhor. Toda vez que formos ler um texto do Evangelho, isso tem que estar em nossas cabeças. E o que diz a parábola dos talentos? Ela é uma parábola bem longa, é um trecho bem longo do Evangelho. Aqueles que já estão acostumados, né, com as nossas conversas aqui, ou aqueles que estão vindo pela primeira vez, lembrem que a gente fala os textos dos Evangelhos com as nossas palavras, que é uma forma de aproximar, uma forma da gente entender melhor o que é que está se falando, né? Às vezes os textos dos Evangelhos usam até palavras mais difíceis, que fica até de difícil compreensão do que é que ele está querendo dizer. Então a gente dá uma simplificada. O que diz a parábola dos talentos? Diz Jesus, né? O Senhor é assim como, está falando Jesus, o Senhor é assim como um homem que tem muitas posses. E ele vai viajar. Ele vai deixar as suas posses nas mãos dos seus servidores, das pessoas que trabalhavam com ele. E ele chama 3 servidores. O primeiro servidor, ele dá 5 talentos, por isso que é a parábola dos talentos. O segundo servidor, ele dá 2 talentos. O terceiro servidor, ele dá 1 talento. Diz que eles tomam conta desses talentos e vai embora fazer a sua longa viagem.
O servidor que recebeu 5 talentos, investiu aquilo, frutificou aquilo e conseguiu mais 5 talentos. O servidor que recebeu 2 talentos, investiu aquilo, frutificou aquilo e conseguiu mais 2 talentos. O servidor que recebeu 1 talento, ficou com medo do seu senhor, não sabia o que é que ele queria a partir do momento que ele deixou os bens com eles e guardou aquele talento, para quando ele voltar, devolver aquele talento para ele. Quando o senhor, termina a sua viagem e volta, vai pedir a prestação de contas a cada um daqueles servidores. Chama, como eu disse que a parábola ela é um pouco longa, aí a gente vai dar uma abreviada. Ele chama o servidor que ele deixou 5, chama o servidor que ele deixou 2. Por que eu estou falando os dois ao mesmo tempo? Porque o que vai acontecer é a mesma coisa, mas ele chama primeiro um, resolve, chama depois o outro e resolve. Como é a mesma coisa, eu vou contar de uma vez só. Para o servidor de 5, ele disse, o que fizeste com o meu dinheiro? Aí ele disse, está aqui teus 5 e eu consegui mais 5. Para o servidor de 2, pediu contas, o servidor disse, está aqui teus 2, eu fiz mais 2. Para esses 2, a resposta do Senhor foi a mesma. Bom e fiel servidor, fosse fiel naquele pouco que eu te dei. Então, toma esses talentos e você terá um futuro pela frente. Aí pediu contas ao servidor que só ganhou 1. Aí o servidor disse, está aqui teu 1 talento. Ele não frutificou, feito os outros. Está aqui o teu 1 talento. Porque eu tenho medo de ti. Você semeia onde não cultivou, ceifa onde não plantou, então eu tenho medo de você. Está aqui teu 1 talento. Aí o que é que ele diz? Mau e preguiçoso servidor. Aos outros eles disseram, bom e fiel servidor. Aí esse ele disse, mau e fiel seguidor. Não conseguisse frutificar o talento que eu te dei. Você vai agora pagar tudo aquilo que você está me devendo. Você deveria ter colocado na mão dos banqueiros e isso ter gerado juros para me devolver quando eu voltasse. Arranca tudo que tem dele e dá àquele que tem mais. Essa é a parábola dos talentos. Veja que quando a gente lê a parábola dos talentos, e olha que eu já estou falando numa linguagem mais fácil do que está no texto do Evangelho. Quando a gente lê a parábola dos talentos, e aí eu confesso, eu mesmo tive que ler várias vezes, e ler explicações para entender, ela não é de fácil interpretação. Não é fácil a gente entender o que é que Jesus quis dizer com a parábola dos talentos. Então vamos começar a tentar fazer uma interpretação. Vamos substituir talento, porque quando a gente fala assim, né, como eu falei há pouco, o que é que a gente entende no dia a dia como talento? Uma coisa relacionada à inteligência, uma aptidão, uma capacidade de fazer alguma coisa, né, matemática, artes, esportes, informática hoje em dia, né? Então vamos substituir a palavra talento pela palavra moeda. Então faz de conta que ele deu 5 moedas a um servidor, 2 a um servidor e 1 a outro servidor. Aquele que recebeu 5 moedas multiplicou e devolveu a ele 10. O que recebeu 2 multiplicou e deu a ele 4. O que recebeu 1 ficou com medo, devolveu 1 que ele recebeu. Pronto. Quando a gente já substitui talento por moeda, já fica mais fácil a gente entender. Só que ainda assim, o que foi aquele negócio que eu falei há pouco? Toda vez que a gente lê um texto do Evangelho, vamos lembrar que Jesus estava falando para a gente enquanto espírito imortal. Tem que ter um ensinamento moral. Porque o que é que a pessoa pode pensar nisso aqui? O que foi que ele falou para aquele que deu 1 talento e ele devolveu 1? Você devia ter colocado isso a juros para me devolver mais. Jesus estava querendo ensinar a gente a ser investidor? Não, né? Jesus não veio vir dar aula de economia a gente. Ele não veio ensinar a gente a ser investidor. É igual aquela outra parábola que tem, quando Jesus diz assim, quando for construir a sua casa, constrói sob a pedra firme. Porque se vier o vento, a chuva, a tempestade, a sua casa não vai desmoronar. Não constrói a sua casa em cima da terra pura. Porque se vier o vento, a chuva, a tempestade, ele vai fazer derrubar a sua casa. Aí Jesus, então, naquela outra passagem, estava querendo ensinar a gente a ser pedreiro? Não estava querendo ensinar a gente a ser pedreiro. Então, por trás de cada ensinamento de Jesus, a gente tem que tirar algum ensinamento moral. A gente tem que tirar alguma coisa que explique a justiça de Deus, que explique como sermos pessoas melhores. Algum ensinamento tem que ser tirado daquela parábola, daquela passagem dos evangelhos. O que é que estava, então, querendo dizer
aqui. Ora, primeira coisa que a gente vai entender daí é a questão da justiça de Deus. Veja que o que recebeu 5, dobrou, devolveu 10. O que recebeu 2, também dobrou e devolveu 4. Ainda que os 2 tenham dobrado, um deu muito mais, né? Porque o dobro de um foi 10 e o dobro do outro só foi 4. Mas os 2 foram tratados da mesma forma pelo Senhor. Por quê? O que é que isso tem a ver com o ensinamento de Jesus para a gente entender a justiça de Deus? A cada um vai ser cobrado de acordo com as suas possibilidades. De acordo com as suas possibilidades. Aquele que recebeu 5, o Senhor entendia que ele tinha como fazer algo muito bom com aqueles 5, tanto que ele devolveu 10. Aquele que recebeu aqueles 2, é que o Senhor sabia que ele só dava condições de fazer alguma coisa com aqueles 2, tanto que ele devolveu 4. Aquele que recebeu 1, Jesus sabia que ele tinha menos possibilidades de dar essa devolutiva. Bastava que ele devolvesse mais 1. Mas aí ele ficou com medo e ele não devolveu nada. Sabendo que o talento não é a moeda, que o talento é tudo aquilo que a gente recebe enquanto estamos aqui, em vida da matéria, encarnados, para prestar contas a Deus o que fizemos de nossas vidas, esses são os talentos que nós recebemos. A quem mais tiver condições de receber alguma coisa, de ter alguma coisa, maior será a cobrança diante da lei de Deus de você fazer o bem e fazer mais pelos outros. Então a justiça de Deus, ele vai cobrar a cada um de acordo com as possibilidades de cada um. Se eu sou uma pessoa que não passo necessidade, mas também não tem nada sobrando, vivo na conta ali com minha família, eu não posso ser cobrado de sair dando 20 cestas básicas no mês para ajudar as outras pessoas, senão aí é começar a faltar dentro da minha própria casa. Se eu sou uma pessoa que eu não sou bom nas ciências de conta, matemática, física, química, eu não vou ser cobrado de não estar ajudando os outros, dando aula para que eles possam fazer provas melhores. Agora, se eu sou uma pessoa de grande patrimônio, se eu sou uma pessoa que tem muito dinheiro, muito mais do que eu preciso para sobreviver, está dentro das minhas possibilidades, do talento que eu recebi, está dentro das minhas possibilidades ajudar mais as outras pessoas. E se eu não frutificar esse bem que eu recebi nessa vida, eu vou ser cobrado por isso. Então, vemos aí que o talento é uma coisa muito mais ampla. As benesses, né, as coisas boas que nós recebemos nessa encarnação, nessa vida, são o meio através do qual a gente vai fazer o bem às outras pessoas, seja através da inteligência, dos bens materiais, da disponibilidade de tempo, da facilidade de falar, seja o que for. O que você recebe como um talento nessa vida, material ou não, é aquilo que você tem condições de frutificar para os demais. Então ele não puniu na parábola contada, ele não puniu de um porque ele só recebeu um e devolveu um. Ele puniu de um porque ele recebeu um talento que ele conseguiria frutificar, mas ele achou melhor não frutificar o talento recebido. Volto a dizer, veja que para o de 5 que devolveu 10 e o de 2 que devolveu 4, ambos foram tratados da mesma forma, bons e fiéis servidores, porque eles conseguiram fazer com o pouco que eles tinham. Então veja que essa primeira interpretação, ela já vai nos abrindo a mente para o que é a parábola dos talentos. Para a gente entender o que significa a parábola dos talentos, que não é apenas uma coisa material que está se falando naquele momento. Pois bem, a segunda explicação que a gente tem disso aí é a questão do medo do servidor que recebeu um talento e não frutificou. Porque o que foi que ele disse quando foi pedir contas o Senhor a ele? Não, eu tenho medo do Senhor. O Senhor consegue fazer coisas fantásticas, então eu tenho medo do Senhor. Deu um, eu não sabia para que queria, tome seu um de volta. O medo paralisa muito as nossas atividades. E aí já trazendo para a gente o ensinamento moral, vamos sempre lembrar, toda parábola, todo o trecho do Evangelho tem um ensinamento moral para as nossas vidas. O medo nos paralisa muitas vezes. E o medo das mais variadas coisas. Vocês acreditam que tem gente que tem medo de ser feliz? Tem. Tem gente que tem medo de ser alegre, de ser feliz.
nessa vida. Não, mas como? Todo mundo quer ser feliz. Mas tem gente que tem medo de ser feliz. Como assim? Vamos dar um exemplo bem simples. Um relacionamento. Você sempre teve dificuldade de um relacionamento mesmo, assim, duas pessoas que se relacionam. Você sempre teve problema com relacionamento, muito tímido, muito introvertido. Aí tem aquela pessoa que encaixa com você, que você vê que quer você, que dá atenção, que vocês conversam, mas você começa a ter medo. Não, mas se um dia a gente estiver junto e ela quiser acabar, como é que eu vou ficar? Você sequer se permitiu ser feliz naquele momento, porque você tem medo que um dia aquela felicidade acabe. Então você não se permitiu ser feliz. Mas são muitos medos que a gente tem, né? Nós temos medos, por exemplo, de trabalhar, nós temos medos de servir, nós temos medo da dor. Quem não tem medo da dor? E não estou falando só da dor física, não, dessa que machuca, que a gente sente na pele, não. Nós temos medo de sentir dores morais, nós temos medo do julgamento dos outros. Isso é um medo que muitos de nós temos também. O medo do julgamento das outras pessoas. Ah, mas eu não vou na casa espírita, não. Por que eu vou na casa espírita se as outras pessoas podem, por exemplo, me julgar, estarem dizendo, olha, agora ele frequenta aquele lugar, não sei o quê. A gente tem medo. Não vou andar com fulano ou falar, porque as pessoas vão dizer, mas está falando com aquela pessoa. Nós temos medo de sentir dor, do julgamento dos outros. Então veja que o medo muitas vezes paralisa os talentos que nós recebemos e que podemos, né, dar contas disso a alguém. Então veja que são várias coisas que fazem com que nós não demos essa devolutiva do talento que nós recebemos. Vamos lembrar que todo talento que nós recebemos, nós temos condições de administrá-lo e de frutificar ele em benefício das demais pessoas, não só materialmente falando, como dei alguns exemplos há pouco. Só que Emmanuel, numa mensagem que foi publicada em O Reformador de 1954, vai nos mostrar um outro tipo de talento. Talento esse que dá o título, né, à nossa conversa e à mensagem dele, e a nossa conversa da noite de hoje. O talento esquecido. O que seria esse talento que a gente esquece? Já sabemos que talentos são as coisas que nós recebemos, né? Nessa primeira parte da nossa conversa, isso já ficou claro. Talentos são as coisas que nós recebemos, ou material, ou moral, ou questão de inteligência, de capacidade. São coisas que nós recebemos para frutificar em benefício próprio também, mas principalmente em benefício do outro. E tem um talento que a gente esquece dele. Olha como é interessante como Emmanuel nos coloca a questão. Ele diz assim, olha, no mercado da vida, vocês estão à nossa disposição na vida, como se fosse um mercado lá nas prateleiras, talentos que Deus nos coloca das mais variadas expressões. Então ele começa a citar alguns talentos. Aí ele diz lá, a riqueza material. A riqueza material é um talento? É um talento. O que são talentos? Não são coisas que são colocadas à nossa disposição para a gente frutificar para os outros? Então a riqueza material é um talento. Não é um talento assim, de um dom, como a pessoa costuma dizer, para a arte, não sei, mas nesse sentido evangélico, é um talento você ter a riqueza material, porque você tem como frutificar aquilo em benefício dos outros. Então ele diz, riqueza material, uma inteligência, né, que você tem aflorado naquela encarnação, uma inteligência para determinada área, é um talento, né? Os grandes cientistas que estudam cura de doenças, claro que isso é um talento que a pessoa tem, né? Recebeu aquela inteligência para colocá-la em prática em benefício das demais pessoas. Claro que é um talento a inteligência. A beleza física também não deixa de ser um talento. Os sonhos dos jovens, poder. O poder é um talento. Porque aí, vamos fazer um parênteses, o poder é um talento. Imaginem vocês, cada um aqui, você sendo presidente do Brasil. Tribuna não é local para nenhuma coloração partidária, não estamos falando disso. Mas imagine você, presidente do país. O poder que você tem, a partir das coisas que você faça, por sobre 210 milhões de pessoas. É muito poder. É muito poder. Né? Eu acho que ensinamento evangélico a gente consegue, dos evangelhos a gente consegue em qualquer lugar, né? Adoro pegar de filme, ensinamento evangélico, né? Tem um filme de Homem-Aranha, né, que o avô dele que criou ele, né, diz a ele, quanto maior o poder, maior a responsabilidade. Vê, de um filme a gente tira isso, mas isso é pura justiça de Deus.
Quanto maior o poder, maior a responsabilidade que você tem. Então imagine você ser presidente de um país com 210 milhões de pessoas. É muito poder? Sem sombra de dúvidas. Mas imagine a responsabilidade que você tem sobre os seus atos. É uma responsabilidade muito grande. Imagine a gente com esse poder em nossas mãos. Agora imagine se isso não é um talento. É um talento que foi dado aos governadores, aos prefeitos, às autoridades constituídas, juiz, Ministério Público, policial, a quem quer que seja. Quando você tem poder sobre as outras pessoas, o gerente de uma sapataria, ele tem poder sobre outras pessoas. Tem, porque ele é o gerente e ele que organiza aquela equipe ali. Então ele tem uma ascendência de poder sobre aquelas pessoas. Então o poder, ele é um talento. O que você vai fazer com esse poder em benefício das outras pessoas? E cuidado com o que você vai fazer para não trazer malefícios para essas pessoas. A popularidade é um talento também, né? Muitas vezes por conta de popularidade, e aí fica aquela via de mão dupla, né? Porque Jesus disse no Evangelho, dá com a mão direita sem que a esquerda veja. Ou seja, faz o bem sem ostentação. Faz o bem sem ostentação. Aí muitas vezes, quando aparece na televisão, nós julgamos uma pessoa famosa fazendo caridade. Está aí só para aparecer. Só que aquele poder da popularidade dela, vamos enxergar por outro lado. Muita gente vai copiar o que ela faz. Muita gente vai comprar a roupa que ela usa também só porque é ela que está usando. Mas também muita gente vai procurar ajudar os outros porque ela está ajudando. Então a popularidade não é um talento? É um talento. O que é que você vai fazer com essa popularidade, já que você influencia tanto as pessoas? Veja que nessa visão de Emmanuel, essa questão do talento nos abre a mente, expande a nossa mente. Olha quanta coisa que está na sociedade e a gente nem tem a noção que isso é um talento, que isso se aplica à parábola dos talentos, que isso nós temos a responsabilidade de frutificar em benefício de todos, ou daqueles que você tenha contato. É muita responsabilidade. Aí ele dá uma resumida assim, todos os louros, né? O que são louros? As conquistas. Todas as conquistas do mundo, elas são talentos colocados à sua disposição. E eles estão onde, como eu falei, Emmanuel, no mercado da vida. Estão aí para a gente ver. Mas ele não está falando dessas. Ele está falando de quê? Do talento esquecido. De que talento ele está falando? Já que não é essa, que todo mundo agora já tem uma noção do que seja. Antes da gente passar propriamente dito para esse, vamos fazer algumas observações sobre esses talentos que estão nas mercadorias desse mercado da vida. Em Eclesiastes, toda vez eu esqueço, Eclesiastes, né? Em Eclesiastes, né, que tem lá também no Evangelho, tem lá, a felicidade não é deste mundo. Em outra passagem do Evangelho, Jesus disse, quando disseram, tu não é reino, ele diz o quê? Meu reino não é deste mundo. Opa, vamos prestar atenção com essas duas frases aí. Num canto tem dizendo que a felicidade não é deste mundo, no outro Jesus disse, meu reino não é deste mundo. Ora, vamos ter cuidado na hora de interpretar isso. Porque quando se diz a felicidade não é deste mundo, não está se querendo dizer que é para a gente ser triste aqui, ou que a gente só está aqui para sofrer e pronto. Não é isso que está se querendo dizer. Quando Jesus diz, meu reino não é deste mundo, ele não está querendo dizer que largou o mundo porque o reino dele é outro, então ele não está importando. Não é isso. Em ambas as passagens, a gente pode entender que a felicidade e o reino que não são deste mundo, são das coisas desse mundo. Se você apoia, por exemplo, a sua felicidade em poder, em dinheiro, em juventude, tudo isso são coisas passageiras. Tudo isso são coisas passageiras. Quer dizer que se essas coisas saírem da minha vida e passarem, mas eu coloquei minha felicidade nessas coisas, agora eu vou passar a ser uma pessoa triste e infeliz? Não podemos apoiar a nossa felicidade em coisas que são passageiras. Então, o poder é uma coisa passageira. O dinheiro nem se fala, né? Vivemos numa sociedade, aqui, né? Falando da gente aqui da nossa região, muito comercial, muito comércio informal, muitas feiras, né? Muitas coisas são tocadas na informalidade, que é muito fácil quebrar aqui na nossa região. Aí se eu colocar a minha felicidade apenas em eu ter um grande patrimônio, ter dinheiro para não saber o que fazer,
e depois isso acaba, então eu vou ficar infeliz pro resto da minha vida. Não, a juventude, não podemos apoiar a nossa felicidade na juventude, porque é um processo natural da gente envelhecer. É um processo natural. Então, quer dizer, a partir de que ano eu vou começar a ser triste? Não, minha juventude é até os 40, a partir daí eu vou começar a ser triste. Não podemos apoiar a nossa juventude em coisas que sabemos que são passageiras. Então, quando se diz a felicidade não é deste mundo, não coloque a felicidade nas coisas que são apenas mundanas, como se costuma dizer, apenas existem na matéria. Quando Jesus disse, meu reino não é deste mundo, ele estava querendo dizer, o meu reino não é dessas coisas que dominam o mundo. O meu reino não é a coroa de ouro. O meu reino não são as fortunas acumuladas ou a quantidade de territórios conquistados. Não é isso que é o reino dele. É o reino do coração, é o reino do amor, o reino da caridade, o reino da bondade. Esse é o verdadeiro reino de Deus. Aqui ou onde quer que seja. Ele não estava abandonando a terra. Ele só estava querendo dizer naquele momento que o reino não é disso que a gente acha que é, o que se configura o reino no mundo material. Pois bem, então, nós temos que ter cuidado com esses talentos que estão à nossa disposição. Nós temos que ter cuidado. Nesses que já estão, que a gente já visualiza agora, né, no mercado, nas prateleiras do mercado da vida. Nós temos que ter cuidado. Porque, veja, nós precisamos dos bens materiais? Claro que nós precisamos dos bens materiais. Todo mundo precisa de bem material. Quando se faz a campanha do quilo, como foi falado aqui, é porque há aqueles que sequer conseguem se manter com os bens materiais, mas todo mundo precisa de bens materiais. E em outras partes do Evangelho mesmo tem lá dizendo, Deus não pune o que você consegue através do seu progresso, do seu trabalho. Não é isso. Não é isso. Se fosse assim, não existia a lei do trabalho. Se fosse assim, não existia a lei do progresso. Não é isso. A questão é, você dá mais valor aos bens materiais do que a outra coisa, ou você passar por cima de tudo ou de todos para conseguir esses bens materiais, esse poder, né, seja o que for. É isso que a gente tem que ter cuidado. Né? Ninguém precisa fazer voto como é que chama? Voto de pobreza. Ninguém precisa fazer voto de pobreza. Eu sou um seguidor do Cristo porque eu fiz um voto de pobreza, eu não quero nada, eu só quero viver de doações. Não, aí você está se escorando em outras pessoas. Quando você tem condições de trabalhar, né, de ter o seu sustento, de ajudar as outras pessoas, né? Nós não precisamos ter voto de pobreza para sermos seguidores de Jesus. Não é isso. A felicidade não é deste mundo, é só para a gente ter atenção e cuidado em não dar mais valor às coisas que são passageiras do que aquilo que verdadeiramente importa diante da justiça de Deus, certo? Quanto à questão da inteligência, tem duas coisas bem interessantes. Uma é que também tem uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que ela diz assim, olha, se os homens inteligentes já são raros de se encontrar na Terra, os completamente felizes, menos ainda. Por que ele fala essas duas coisas? Ora, vamos imaginar que você é a sumidade, sei lá, da engenharia. Você é conhecido no mundo inteiro, respeitado no mundo inteiro. Você sabe muito de engenharia, mas você não sabe cozinhar um feijão dentro de casa. Você tem a inteligência naquele ponto específico. Quantos conhecimentos existem no mundo? Milhares, milhões, bilhões de conhecimentos. Por isso que ele diz, você tem uma pessoa extremamente inteligente na Terra, já é difícil de você achar. Porque você pode ser extremamente inteligente numa coisa que você se especializou, e não em tudo. Né? E não em tudo. Eu não sei trocar uma lâmpada dentro de casa. Quem troca as paletas do limpador do para-brisa lá de casa é ela, do carro lá de casa é ela, que eu não sei trocar. Né? Então, assim, eu podia, não estou dizendo que eu podia ser muito inteligente numa coisa. Eu não sei trocar a paleta do para-brisa do meu carro, eu não sei bater um prego na parede. E eu não estou brincando, não é uma força de expressão, não sei. Ou eu machuco meu dedo, ou arranco o tamboco da parede, ou o prédio vai ficar toncho. Eu prefiro nem fazer, eu não sei fazer isso. Eu não sei. Então, assim, a gente tem que ter... Você pode ser uma sumidade de alguma coisa, a gente tem que ter a humildade de saber que a gente sabe muito pouco, gente. Muito pouco. E ele disse, o homem inteligente já é raro de encontrar, nesse sentido de inteligência, né, que as pessoas se acham, nossa, eu sou uma pessoa muito inteligente. Não, isso é raríssimo de encontrar. O completamente feliz é praticamente impossível. Por quê? Porque todos nós temos problemas na vida. Todos nós temos. Porque para você afirmar a boca, dizer, eu sou completamente feliz, não há nada que me aborreça nesse mundo.
Não, você está se enganando, né? Porque sempre nós temos algum problema em nossas vidas. Sempre temos. Não importa saldo de conta bancária, cor de pele, convicção religiosa, sempre nós temos problemas em nossas vidas. Uns vão ter problemas de uma coisa, outros vão ter problema de outra coisa, mas problema todo mundo tem. Por isso que ele dá essa advertência. E mais para frente ele fala também mais uma coisa sobre poder e inteligência. Vamos lembrar que poder e inteligência, agora que já podemos usar até essa expressão, são talentos que nos foram dados nessa encarnação por Deus para que a gente possa frutificar em benefício dos outros. Mas a ambos vão ser pedido contas. A ambos. Se você tiver poder, se você tiver algum tipo de inteligência, vai lhe ser pedido contas do que você fez sobre aquele poder, sobre aquela inteligência. Na inteligência, mais especificamente, lá em Bem-aventurados os pobres de espírito, tem lá dizendo, ora, a quem for dado inteligência, cuidado, porque ela é uma fonte de orgulho e de perdição. De orgulho e de perdição. E eu digo mais, o que você vai ter que prestar contas também é do abuso da faculdade, como qualquer outra coisa. Como qualquer outra faculdade que nós tenhamos aqui enquanto encarnados, o abuso daquela faculdade, a gente vai estar infringindo as leis de Deus. E toda infração da lei de Deus, ela tem uma consequência em nossa vida. Né? Porque nós sabemos que o avanço intelectual e o avanço moral são as duas formas da gente progredir. Mas geralmente o avanço intelectual ele vai muito mais rápido do que o avanço moral. Em meu próprio trabalho eu costumo dizer que cada vez mais nós vemos meios muito, mas muito sofisticados de aplicar golpes, principalmente nesse mundo virtual. E para fazer isso tem que ser muito inteligente, pessoal. Tem que ser muito inteligente. Tem que ter muita inteligência, mas foi uma inteligência voltada para a prática do mal. Então, o abuso da faculdade da inteligência vai ser pedido contas. A inteligência é um talento? É um talento. Mas aquele que abusa, por exemplo, da inteligência vai ser tratado como o servidor que recebeu um e nada devolveu em troca, em benefício das outras pessoas. Então, cada vez vai ficando mais claro para a gente do que é o talento. São as coisas que nós recebemos a cada encarnação como formas de multiplicar aquilo em benefício das outras pessoas. Pois bem, depois de dizer isso, ele diz o seguinte, ora, para essas coisas, Emmanuel, nós voltando para a mensagem de Emmanuel sobre o talento esquecido, depois desse parênteses que a gente fez. Ele diz o seguinte, ora, para esse grande mercado dos talentos da vida que estão aí, há uma grande concorrência. Todo mundo vai atrás de poder, de popularidade, de ter bens materiais, de estudar mais para ser mais inteligente e ter mais conhecimento. Há uma grande concorrência com isso aí no mundo. Mas há um talento que a gente se esqueceu e que está ao alcance de todos. Um talento de luz que está ao alcance de todos. O que é o talento? Não é algo que nos foi dado, não é algo que nos é dado. O que é dado igual a todas as pessoas? Mais um parênteses. Por que é fora da caridade que não há salvação? Porque a caridade está ao alcance de qualquer pessoa. Nós sabemos que não é mais somente aquela caridade que a gente aprende desde pequeno, que caridade é dar alguma coisa material, mas a caridade moral ela está ao alcance de todos. Ser educado, ser simpático, tratar bem as pessoas, não humilhar ninguém, não maltratar ninguém, tudo isso é caridade moral. E a caridade moral está ao alcance de toda e qualquer pessoa na face do universo. Nem do planeta Terra, do universo. Por isso que é fora da caridade não há salvação. Por quê? Porque ela é acessível a todos. E esse talento esquecido, esse talento de luz, nas palavras de Emmanuel, ele também é acessível a todos. Porque ele é dado igualmente a todo mundo. E o que é isso? É a oportunidade da gente aproveitar o nosso tempo. Oportunidade da gente aproveitar o nosso tempo. Como assim aproveitar o nosso tempo? Não vamos cair, né, assim, na minha opinião, naquela de dizer as 24 horas são iguais para todo mundo. Porque não são. No tempo de relógio, são. 24 horas são iguais para todas as pessoas. Mas eu costumo dizer aos meus filhos que a gente eu moro em Caruaru, a gente mora 10 minutos, 15 minutos, se tiver muito trânsito, da escola deles. Eu pego o meu carro e vou levar ele nas escolas todos os dias. Na escola deles, tem muitos colegas de sala dele que são de outras cidades. Gente que acorda 4, 5 horas da manhã para pegar um transporte para chegar na escola a tempo de assistir a aula.
Eles se levantarem 6h40, chegam na escola a tempo, e o pai levando de carro, não está vindo de condução, não. Então eu não posso dizer que as 24 horas daquele que mora em outra cidade é igual às 24 horas dele, porque o desgaste dele é muito maior. Não é isso que nós estamos falando aqui, uma conta matemática. Mas que tempo perdido então é esse que é esse talento esquecido? É porque, gente, para fazer o bem, a gente não precisa de hora marcada. Você não precisa, entendi, ele está dizendo que esse talento esquecido é o tempo. Eu tenho que dedicar meu tempo a fazer o bem. Então agora, todos os dias, entre 4 e 4h30 da tarde, eu vou me preparar para fazer o bem. Não é um compromisso com hora marcada. Você não está indo para o trabalho, para a escola, cortar o cabelo, vir para o centro, que tem hora de chegar, hora de sair. Não é isso. O tempo que é esse talento esquecido é o tempo que nós temos, aí sim, as mesmas 24 horas para todo mundo, para nós sermos pessoas de bem. Porque se eu estou na escola, eu tenho que ser uma pessoa de bem na escola. Se eu estou no meu trabalho, eu tenho que ser uma pessoa de bem no meu trabalho. Se eu estou andando na feira amanhã, eu tenho que ser uma pessoa boa na feira amanhã. E a gente esquece desse tempo que nos é dado de sempre sermos pessoas boas. Então, se eu estou no meu trabalho e alguém está com um problema e vem falar comigo como resolver aquele problema no trabalho, eu tratar bem aquela pessoa, eu conseguir entender a dificuldade daquela pessoa, eu tentar ajudar aquela pessoa, eu não precisei separar um tempo. Né? Porque o que é que a gente fala muitas vezes? Eu não tenho tempo de fazer o bem. Eu trabalho de manhã, trabalho de tarde, estudo de noite, eu tenho outro compromisso de noite. Eu não tenho tempo de fazer o bem. Mas fazer o bem não é só vir aqui fazer a campanha do quilo. Aí sim, você separou um tempo e foi fazer o bem. Mas não necessariamente todo mundo tem esse tempo disponível. Não todo mundo consegue fazer isso. Minha vida é tão atribulada que eu não consigo parar para fazer o bem. Mas você não precisa parar para fazer o bem. É esse o tempo esquecido que ele fala. É esse o talento esquecido que ele fala. É a oportunidade você tem o tempo inteiro. Se você trata com educação as pessoas durante o dia, você ocupou bem o seu tempo. Dentro das suas ocupações, do seu trabalho, do seu estudo, da casa espírita, da igreja, da feira, do seu momento de lazer. Se você for educado com as pessoas, você está usando bem o seu tempo. Então é isso. Esse tempo, esse talento esquecido é o tempo, a oportunidade que você tem. E todos os dias você tem a oportunidade de ser uma pessoa boa. Todos os dias você tem a oportunidade de ajudar alguém, de ter um pensamento positivo por alguém. Isso está ao alcance de todo mundo. E ele vai dizendo algumas coisas. Ele diz, olha, um pensamento nobre diante da maledicência. O que é a maledicência? No fundo, é a fofoca. É a fofoca. E falando, né? Espalhando, eu não sei se é verdade, mas deixa eu te dizer. Isso é a maledicência, isso é a fofoca. Né? Quando chega alguém para contar alguma coisa, o que é que geralmente a gente faz? Não acredito, foi mesmo, mas teve coragem de fazer aquilo. A gente vai jogando lenha na fogueira, né? Jogando álcool lá no fogo. Né? Quando a gente pode, através de um pensamento nobre, encerrar aquele assunto, ou não julgar, ou fazer a pessoa fazer uma reflexão. Não, mas vamos deixar isso para lá, né? A gente não sabe o que aconteceu na vida dela, porque a gente adora julgar o comportamento dos outros sem nem saber o que foi que aconteceu na vida da pessoa, porque a gente julga fatos e não história. A gente não sabe nem o que aconteceu com a vida da pessoa para ela ter tomado aquela decisão, mas a gente julga. Então, diante da maledicência, diante da fofoca, o que é que Emmanuel nos sugere? Lança um pensamento positivo, um pensamento nobre naquele momento da fofoca. Aí ele continua dizendo, um sorriso a um companheiro desesperado. Muitas vezes chega alguém para contar alguma coisa a gente, né? E a gente, meu Deus, lá vem fulano, só chega perto de mim para contar a desgraça. Eu não aguento mais escutar as histórias dele. Quem nunca já... A gente não diz isso não, que a gente já está evoluindo. A gente escutou alguém dizer isso. A gente escutou alguém falar isso. Às vezes aquela pessoa só quer ser acolhido por você. Então ele diz, um sorriso diante de alguém que está desesperado, que está aflito por algum motivo, pode salvar o dia daquela pessoa. Pode salvar o dia daquela pessoa. Então veja a importância da gente só ser educado, dar um sorriso. E o sorriso está ao alcance de todo mundo. Todo mundo pode dar um sorriso a alguém. Aí ele continua dizendo, uma frase amiga pode fazer alguém que tenha intenções más se tornar uma pessoa um pouco melhor. Uma frase amiga, um conselho, né, em vez de incentivar, faz isso mesmo que ele merece. Por que a gente vai estar incentivando as outras pessoas a fazer o mal? Se a gente pode tentar tirar dela, né, aquela ideia de fazer
uma coisa ruim. E ele continua dizendo, é uma coisa que eu achei fantástica, um serviço insignificante ao vizinho pode ser uma plantação de gratidão e amizade. Então, muitas vezes, o que para você foi uma besteira o que você fez, mas ajudou tanto aquela pessoa que ela vai ser eternamente grato a você. E você nem se abalou no seu tempo. Estava tirando o carro da garagem para sair de casa, o vizinho precisou de alguma coisa, você fez, voltou para o carro, foi embora, nem percebeu que você fez uma coisa boa. Mas você ocupou o seu tempo ali com uma coisa boa. Então veja que esse talento, né, nas palavras de Emmanuel, esse tesouro do tempo, o tempo é um tesouro que nós temos em nossas mãos. Através dele nós podemos fazer muitas coisas boas em benefício das outras, independente de parar as suas tarefas, os seus trabalhos, as suas ocupações, porque eu vou parar porque a partir de agora é a hora, chegou a hora de eu fazer coisa boa. Você sair procurando na rua algum bem para fazer, né? Coisa de filme, de novela, ajudar um idoso a atravessar a rua, recolher o lixo do vizinho. Você não precisa de tempo para isso, ou de tempo para fazer o bem, melhor dizendo. Ele continua dizendo, ora, essas horas que nós temos é um talento que a gente esquece. A gente esquece que é muito mais fácil fazer o bem do que a gente imagina, né? A gente acha que fazer o bem é virar super-herói, né? A gente acha que fazer o bem é ajudar uma pessoa. Pronto, cena de filme, né? Alguém está atravessando aí, vem um carro em alta velocidade, você vai, se joga sobre a pessoa, rola no chão, salvou a vida dessa pessoa. Fez um bem? Claro que fez um bem. Mas não é todo dia que você vai conseguir salvar alguém de um atropelamento. E você não precisa disso para ser uma pessoa boa. A gente acha que fazer o bem é ser reconhecido pelas multidões. Vamos lembrar que os textos dos evangelhos, vários, nos advertem que se você espera uma recompensa terrestre na hora de fazer o bem, não espere uma recompensa divina, porque a sua recompensa vai vir aqui. Então, por mais que a gente saiba que todo o bem que nós fazemos às outras pessoas vai retornar para a gente, esse não pode ser o único motivo da gente fazer o bem, porque senão é egoísmo. Você não está fazendo o bem para ajudar os outros, você está fazendo o bem só porque sabe que esse bem vai voltar para você. Não vai entrar na sua conta esse bem, porque isso é egoísmo, né? Então, egoísmo, vaidade. Então, finalizando a mensagem, né, de Emmanuel, ele diz o seguinte, ora, sabendo que nós vamos receber, de acordo com as nossas boas obras, vamos usar o tempo a nosso favor. Vamos usar o tempo, se sua vida é corrida, se você, e não duvido nos dias de hoje, como a vida de todo mundo é corrida, muita coisa para fazer, muito problema para resolver, às vezes fica até difícil pensar em ter um tempo de fazer o bem, em ter um tempo de vir para a campanha do que a gente não precisa ter um tempo para fazer o bem, todo o tempo está à nossa disposição para a gente fazer o bem, né? Seja na sua condição, em qualquer condição social, seja dentro da sua família, seja em qualquer esfera da sociedade que você esteja inserido, todo o tempo estar à sua disposição para você fazer uma coisa boa, né? Porque ser educado é fazer uma coisa boa, tratar bem os outros é fazer uma coisa boa. Pois bem, tem duas passagens que eu achei super interessantes. A primeira passagem é de Humberto de Campos, do espírito de Humberto de Campos, na psicografia de, ambas falando sobre tempo, na psicografia de Chico Xavier. Humberto de Campos diz o seguinte, o tempo e o esforço são chaves do crescimento da alma. Olha, ele bota duas coisas, tempo e esforço. Então, você tem o tempo à sua disposição, mas a gente tem que se esforçar. Por que a gente tem que se esforçar para fazer o bem? Porque não é fácil. Não é fácil fazer o bem, ainda que o tempo esteja à nossa disposição. Eu tenho passado a noite inteira aqui dizendo que é fácil fazer o bem. Fáceis são as oportunidades que a gente tem de fazer o bem. Mas o mundo lá fora não é fácil. Não é fácil, né? Nós sabemos ainda que há muito mal lá fora. Nós sabemos ainda que há muitos sentimentos de orgulho, de inveja, de ambição, de ciúme, de vaidade, que tem dentro da gente, quanto mais nos outros. Então, quando alguém faz uma coisa que você considera ruim contra você, é difícil a gente fazer o ensinamento do Evangelho, né? Se alguém bate uma face, oferece a outra. Pagar o mal com o bem, amar os inimigos. É difícil, porque nós somos ainda criaturas em processo de evolução. Mas o que é que Humberto de Campos diz? Não é só o tempo, é o esforço. A gente tem que se esforçar
para tentar ser uma pessoa melhor, né? Porque é muito fácil a gente dizer que eu vou ser bom com fulano, beltrano e cicrano, quando fulano, beltrano e cicrano também são bons comigo. Difícil vai ser ser bom com A, B e C que só me querem o mal, que fazem alguma coisa contra a minha pessoa. Aí vai ser difícil a gente ser uma pessoa boa, pagar o mal com o bem. Então a gente precisa não só usar o tempo a nosso favor, a gente precisa se esforçar para ser uma pessoa boa, porque nesse sentido não é fácil. As oportunidades elas vão aparecer todos os dias, os momentos são muitos, mas a gente vai ter que se esforçar. Na segunda passagem, uma mensagem do Espírito do Padre Germano, esse eu não lembro quem psicografou, ele diz o seguinte: o tempo é a redenção na humanidade, é o único patrimônio do homem. Olha que colocação interessante. É o único patrimônio do homem. Patrimônio, bem, né? O que é que a gente costuma dizer? O que é meu? O que é aquilo que eu posso dizer? É meu. O meu carro está aí fora, espero que ele continue quando eu sair daqui. Mas se tiverem levado, o carro não era meu, porque se fosse meu ninguém tirava, né? Então os bens patrimoniais, nem isso a gente pode dizer que é nosso, porque de uma hora para outra eles podem desaparecer. Então lá naquele capítulo, não se pode servir a Deus e a mamão, o que é que nos ensina o que é nosso? O que é nosso é o que ninguém tira. O que é que ninguém tira da gente? Qualidade e conhecimento. Depois que você consegue ter uma qualidade, depois que você consegue ter um conhecimento, ninguém vai conseguir tirar isso de você. Ninguém. Então isso é o nosso patrimônio. E esse é nosso patrimônio, a gente encarnado ou a gente desencarnado. Só que aí, o que é que essa mensagem do Padre Germano quer nos dizer? O único patrimônio do homem é o tempo. Porque o tempo, gente, é uma coisa de encarnado. Não existe relógio no plano espiritual. Não existe. Porque o nosso tempo... Como é que a gente conta nosso tempo? Em segundo, minuto, hora, dia, mês, ano, década. São por movimentos físicos do nosso planeta em relação ao Sol, em relação a ele mesmo. Então é uma coisa material. O tempo ela é uma coisa material. Então, materialmente falando, o tempo é nosso patrimônio. Porque 24 horas ninguém vai conseguir tirar de ninguém. Então vamos usar o tempo nesse sentido. Vamos usar o tempo a nosso favor de todo o tempo que nos é disponível no dia, também nos é disponível para sermos pessoas melhores, para tentarmos ao menos sermos pessoas melhores. Então, meus irmãos, estamos chegando ao fim da nossa conversa, porque o tempo é material e ele está acabando na noite de hoje, né? Espero, então, que nós possamos... Pode deixar, depois eu pego quando acabar. Então, espero que nós possamos aproveitar esse tempo que nos é dado por Deus, né, nessa encarnação, para a cada minuto, a cada segundo, pudermos ao menos tentar sermos pessoas melhores e não esquecer desse talento que nos é dado, né? Esse talento que é o tempo, que está à nossa disposição para tentarmos fazer o bem em nosso favor e, claro, em favor das demais pessoas. Boa noite e muita paz. Aí vamos passar então, né, para a prece de encerramento. Vamos aproveitar o resto do nosso tempo, né, para continuarmos nessa mentalização com a espiritualidade amiga que se faz presente, com o mentor da casa, os trabalhadores da casa, os nossos próprios guias espirituais, para que nós possamos aprender a usar melhor o nosso tempo a nosso favor, em favor das outras pessoas, que nós possamos sair daqui carregados do sentimento de amor que Jesus tão bem nos ensinou e nos ensina até hoje, para que possamos espalhar por todos aqueles que vamos nos encontrar em nossos lares, trabalhos, escolas, em todos os lugares que nós frequentarmos durante toda essa semana. Muita luz, boa noite e que retornamos em paz aos nossos lares. Assim seja. Jesus está no meu coração, Jesus está no meu pensamento, Jesus está na minha vida, Jesus está no meu silêncio. Agora eu sei porque sou feliz, a dor já não me deixa sem crer. Assim a vida é mais bonita, pra cada noite um amanhecer. O amor pode tudo, transforma o mundo.
amor é assim, eterno e profundo.